Meus irmãos, esse é um texto muito curioso da palavra de Deus, porque é um texto que vai começar agora a trabalhar essa reta final de Jesus para Jerusalém. Nas últimas semanas, nós vimos a partir do capítulo 8, versículo 27, que Jesus agora ele diz claramente, eu sou o Cristo, e começa a ensinar a partir dali que ele vai morrer, vai ser humilhado, e depois da sua morte, depois de 3 dias, será ressuscitado de maneira gloriosa. E desde que Jesus disse isso pela primeira vez, lá no capítulo 8, muitos problemas têm surgido. Não problemas de natureza de perseguição por conta dos fariseus e herodianos ou qualquer outro grupo político e religioso, mas problemas com seus próprios discípulos. Problemas de entendimento da parte daqueles que caminhavam com ele, que até aquele momento estavam entendendo e firmes e fortes com ele, mas que daquela linha, da ideia de morrer para então ressuscitar, de sofrer para então vencer, eles começaram a entrar em parafuso. Toda a teologia dos apóstolos começou a ruir diante dos seus olhos, porque eles tinham toda uma visão planejada do que o Messias faria e seria. E Jesus, desde então, tem mostrado que eles não entenderam nada. E tem mostrado através de falas, por vezes claras, por vezes um pouco mais enigmáticas, qual é a sua missão, qual é a sua identidade, o que eles deveriam pensar sobre ele. Nessa passagem especificamente, nós encontramos Jesus começando agora, de maneira mais intencional, a rota para Jerusalém. É como se fosse agora um cordeiro indo para o matadouro. Cada passo que Jesus dá a partir daqui é um passo mais perto da sua morte, humilhação, morte e ressurreição. Por isso, Jesus não tem tempo a perder. Nós veremos ainda neste ano, se Deus permitir, até o final de novembro, Jesus chegando às portas da cidade de Jerusalém. E permitindo Deus, no próximo ano, a partir de fevereiro ou talvez de janeiro, veremos a última semana de Jesus até a Páscoa do ano que vem. Então nós vamos acompanhar a jornada final de Jesus. Estamos nos últimos momentos dele. E agora, nesse tempo que está cada vez mais curto, um tempo cada vez mais precioso, Jesus quer claramente deixar seus discípulos convictos de quem ele é e como eles deveriam se preparar para isso. Por isso, a partir daqui, a conversa fica um pouco mais séria. Alguns assuntos mais pesados e densos do Evangelho vão ser apresentados por Jesus. E vai ser cobrado cada vez mais dos discípulos e de cada um de nós que nós mantenhamos, como vimos nas últimas semanas, os olhos fitos em Jesus. A partir daqui você não pode se distrair mais com os passarinhos que voam ou com qualquer outra coisa que tire o seu foco de Jesus. Ele está caminhando cada dia mais perto da cruz. E quanto menos você prestar atenção nele, mais perdido você vai ficar diante do teu Senhor e Salvador. Nessa passagem, então, versículo 30 ao 32, vamos começar a observar como que os discípulos começaram a não entender mais nada a partir daqui. E veremos aqui no versículo 30 a 32 que eles não entendiam a missão de Jesus. O versículo 30 diz, e tendo partido dali, da onde? Lá daquele grande monte onde aconteceu a transfiguração, partindo dali, passavam pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse. Ué, por quê? Não é o propósito de Jesus ser conhecido, adorado e crido por todas as pessoas, pelo maior número possível? Não é isso que nós, como igreja, queremos que o mundo conheça, o máximo de pessoas possíveis? Sim, essa é a nossa missão na maior parte do tempo. Porém, aqui nós encontramos Jesus não apenas mais focando na multidão e no alcance da sua palavra. Isso ele já fez, até o capítulo 8. Agora, Jesus vai começar a focar no seu grupo próximo de 12 pessoas. E essa passagem, antes de enxergarmos o restante dela, já nos mostra algo muito importante no nosso ministério como igreja. Nem sempre números são tão importantes. Nem sempre os números são tão importantes. É verdade, números são importantes. O livro de Atos mostra que a igreja, quando está caminhando em saúde doutrinária, em serviço, em fidelidade, ela cresce numericamente. Graças a Deus temos visto isso aqui na nossa igreja. A cada domingo temos cada vez mais pessoas chegando, visitantes conosco, é uma alegria isso. Por quê? Porque a igreja, quando caminha na palavra em fidelidade, Deus vai abençoando e ela vai crescendo, vai sendo contagiosa no seu testemunho. Mas nem sempre os números vão ser importantes. Existem momentos no nosso ministério como igreja, como cada um de nós individualmente, no qual nós devemos focar em pessoas específicas, onde focar na multidão é um problema diante da nossa necessidade urgente. Naquele caso, Jesus já tinha falado para a multidão claramente sobre toda a sua missão, todo o seu trabalho, todo o seu ministério. Mas agora ele quer que aquele grupo de 12 entenda claramente quem ele é. Que eles, que são o núcleo mais próximo, que passaria por mais provação, mais perseguição, teriam mais dificuldade de sustentar o testemunho diante das provações que as pessoas trariam. Pense, por exemplo, Jesus vai para a cruz. Vão olhar para os discípulos dele e pensar o que sobre eles? Você é o próximo. Você está na fila?
Você se associa com esse homem? Veremos como cada um deles respondeu isso, de maneira vergonhosa muitas vezes. Jesus está preparando o seu grupo de 12 amigos para que eles se preparem para o pior momento da vida deles e da própria vida de Cristo, porque Ele ama. E isso nos mostra algo importante, que na igreja nós devemos tomar cuidado da vida de pessoas especificamente. Você não precisa ser pastor, presbítero, diácono, líder de pequeno grupo para fazer isso. Você tem uma família? Tem filhos em casa? Tem amigos, pessoas sobre as quais você exerce algum tipo de influência? Por vezes, é importante você gastar um pouco do tempo que você gastaria para toda a multidão, para evangelizar, supondo que a gente está fazendo isso, para focar em pessoas especiais. Por exemplo, como pastor, eu sempre ouvi, desde o começo da minha formação, de outros pastores mais experientes, nunca negligencie a sua família pelo ministério. Antes de ser pastor, você é cristão. E para ser um cristão, você deve cuidar bem da sua família. E para ser um presbítero, você deve cuidar bem dos seus filhos e ser marido de uma só mulher. Na hora que você não cuida da sua família, do núcleo mais básico da sua existência, para cuidar do povo, da multidão, você se torna um traidor do seu ministério, e ele está com os dias contados. Por isso que um pastor, um presbítero, um diácono deve cuidar da sua família como prioridade máxima, para então poder cuidar da igreja. E cada um de nós, tendo um ofício ou não tendo um ofício, deve ter esse cuidado. Nós não podemos levar o nosso ministério apenas com a multidão, apenas com o externo, mas devemos pegar pessoas específicas que Deus nos confiou, por meio da amizade, família ou laços, e trabalhar na vida delas intencionalmente, vida na vida, dia a dia, para que através da nossa intervenção, o caráter de Cristo seja formado na vida de cada um. Esse é o dever de cada um dos pais aqui presentes. Esse é o meu dever com o meu filho que ainda não nasceu. Quando o Otto nascer, é o meu dever educá-lo como pai, homem na casa, educá-lo nos caminhos do Senhor, mais do que da Maísa. Esse dever é meu, segundo Efésios capítulo 6. Nós não podemos negligenciar o cuidado que temos com os nossos filhos, e veremos mais sobre eles daqui para frente. Mas a grande questão do momento é, nós devemos entender que tem momentos em que cuidar de uma pessoa, ao invés de cuidar de 20, é o melhor a se fazer. Porque aquela pessoa bem cuidada, bem tratada, bem discipulada, bem equipada, vai poder cuidar de 20, 40, 60, 100. Números nem sempre são importantes. O que é importante em cada um desses momentos é ser fiel a Deus. E Jesus faz isso aqui. Ele começa a ir agora para a região da Galileia e ele faz isso de maneira sorrateira, de maneira discreta. Ele não quer que a multidão veja, não quer que a multidão peça milagres, ele não quer. Ele vai talvez até coberto com capuz, meio escondido, para que ninguém perceba onde Jesus está passando. Para que as pessoas perguntem assim, ei, você viu Jesus? Tem um tempo que eu não vejo ele pregando, ensinando por aí. Não sei, sumiu. Essa era a ideia de Jesus. A ideia de que agora as pessoas não encontrassem ele, para que ele se encontrasse com os discípulos. E o versículo 31 diz isso claramente. Por quê? Porque ele ensinava os seus discípulos e lhes dizia. Qual era o conteúdo desse ensino específico nesse momento? O Filho do Homem, ele mesmo, será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Claro, não é? Bem objetivo, não tem como interpretar isso de outra forma. Mas olha o versículo 32. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Como que alguém não entende isto? O Filho do Homem vai ser morto, depois de 3 dias vai ressuscitar. Como que alguém não entende uma frase como essa? E aí os teólogos, os comentaristas, eles ficam debatendo qual que é a melhor opinião, né? Por que eles não entendem? Alguns dizem que eles não queriam entender. Porque, pense, o meu Senhor, o meu mestre, o meu melhor amigo, ele vai morrer? Não. Eles vivem em um estado de negação. Ele deve estar falando uma metáfora, deve ser uma parábola, deve ser jeito de falar. Não quero nem saber. Outros vão dizer que eles estavam pensando que isso aqui era uma parábola de fato. Jesus ensinava por de muitas parábolas que eram misteriosas muitas vezes, e talvez Pedro e os demais pensassem assim, o Filho do Homem, o que significa Filho do Homem? O Filho do Homem tem que morrer. Morrer, a gente lembra de uma semente que morria para que pudesse germinar. Aí ele vai morrer depois de 3 dias. O número 3 do Antigo Testamento significa o quê? No 3º dia, Deus criou a separação entre terra seca e o mar. Então, 3 liga com a morte, que liga com semente. Talvez eles ficaram perdidos, não entendendo que era o momento de entender coisas claras. E começaram a elocubrar na sua cabeça e tentar chegar a alguma conclusão e não chegavam em lugar nenhum. Mas o que denuncia ele de maneira clara é o final da passagem. Eles não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. E aqui a gente consegue matar a charada. Do porquê que eles não estavam perguntando. Na cultura judaica, na educação teológica,
A coisa mais normal do mundo era fazer perguntas. Os judeus costumam fazer muitas perguntas, educar por meio de perguntas. Tem alguns judeus aqui na igreja, pelo jeito, que só sabem fazer pergunta, o que é muito bom. Mas por meio das perguntas, você tira curiosidades e revela uma falta de compreensão de alguns detalhes. E essas dúvidas fazem com que o mestre consiga entender melhor a sua questão e consiga personalizar o ensino. É uma ótima metodologia de ensino. E isso seria o esperado deles, se não entendessem. Mas o que eles fazem? Ficam calados. E aí piorou. Porque a gente descobriu que eles não entendiam porque não perguntavam. Aí a gente pergunta de novo, mas por que não perguntavam então? Se era a coisa mais normal de um judeu fazer no meio de uma aprendizagem. E aí, realmente, nós temos um mistério. Pode ser que talvez eles não perguntaram porque não queriam saber. Vai que é exatamente o que ele está falando. Ou talvez, eu não vou perguntar nada, vai que o Judas descobre que eu não sei o que ele está falando. E talvez, por conta do restante da passagem, seja de fato essa melhor opção, a do orgulho. Eles não queriam perguntar, porque vai que parece que eu sou aquele que não está entendendo do grupo dos 12. Vai que eu me torno aquele que parece o aprendiz, o nanico do grupo, que não entende as coisas mais profundas de Jesus. Por isso, deixa quieto, não vou perguntar. Se eu não pergunto, é porque eu entendi. E essa primeira parte do texto, do 30 ao 32, mostra que eles não estavam entendendo o que era a missão de Jesus. A missão que ele estava ensinando de maneira clara, explícita. Para salvar a humanidade, eu preciso morrer. E essa morte envolve humilhação, 3 dias de sepultura, para então, no último, ressuscitar. E por vezes a gente cai no mesmo erro dos discípulos, porque nós lemos a palavra, entendemos o que ela diz claramente, lemos em traduções diferentes, pesquisamos, ouvimos sermões e mensagens, nós buscamos adquirir conteúdo, mas chega algum momento em que a palavra ela fere o nosso coração de tal forma que você fica incomodado. E nessa hora você fica assim, bem, eu entendi o que a palavra está falando, o que o pastor parece que está coerente com o que a palavra disse, mas se o pastor está certo com o que a palavra diz e parece que ele está certo, isso implica que eu tenho que mudar de vida. Isso implica que eu tenho que tomar uma postura. Isso implica que a partir de agora eu tenho que parar de fazer X e fazer Y, de parar de olhar de uma forma e olhar de outra, viver de um jeito e viver de outro. Isso custa demais para mim. Eu acho que eu não entendi bem, pastor. Eu acho que deve ter outra opinião, não é mesmo? Hoje tem tantos debates e teologias, eu acho que alguém deve pensar diferente. Será que a sua opinião é a única que existe, pastor? E a gente começa a encontrar jeitinhos. Claro, o pastor pode errar, o pastor pode ter uma opinião dentre várias válidas, mas por vezes a gente quer dar um jeitinho, a gente quer esquivar, ficar meio que ensaboado para que a palavra não pegue a gente onde ela tem que pegar. Você ouviu, você entendeu, você foi convencido racionalmente de que a palavra é para você e se aplica, mas a gente fica aquela coisa, se eu entender e disser que eu entendi, não. Eu tenho falado isso para os catecúmenos de vez em quando, os novos membros, se Deus quiser, que teremos no final do ano. Eles estão aprendendo coisas novas que exigem deles um compromisso que eles não tinham antes. Se tornar membro de uma igreja exige um nível de comprometimento que você não tinha antes. A partir do momento que você se torna membro de uma igreja, diz publicamente que você é cristão, você se coloca no holofote. A partir de agora, a minha vida deve ser cobrada e tratada como a vida de um cristão. Eu espero ter todo apoio e todo incentivo e também toda a cobrança necessária para que eu me mantenha firme em Cristo. Não é muito mais confortável não se envolver nesse nível de comprometimento? Com certeza. Não é muito mais fácil você só vir quando dá vontade, se envolver o quanto é confortável? Com certeza. Mas família, igreja, envolve comprometimento, envolve aliança. E esses irmãos têm tomado passos de assumir esse compromisso, que é algo maravilhoso e ousado também. Por quê? A partir do momento que você assume o compromisso, você não pode mais falar que você não sabia. A partir do momento que você assume o compromisso de ser membro de uma igreja, de assumir a postura de cristão publicamente, você não pode agora falar, eu não sabia que cristão não podia fazer isso. Porque o básico do básico da fé, todos nós entendemos. Você precisa talvez nem ouvir um sermão do pastor para saber que aquilo ali é errado ou certo. Mas o que fazemos? Esquivamos. Fingimos que não é com a gente. E distorcemos, fingimos, não queremos perguntar, não queremos entender mais, porque se eu entender, eu vou ficar incomodado com isso. E os discípulos faziam isso, e nós fazemos isso. Mas diante dessa questão dos discípulos, Jesus continua a história. E vamos entender também que os discípulos não entendiam como funcionava a liderança no reino de Deus. Versículo 33 a 35. Tendo eles partido para Cafarnaum, a cidade natal de Jesus, de Pedro e de alguns outros discípulos, estando ele em casa, na casa de um deles, não sabemos se de Pedro, de Jesus, de qualquer outro, interrogou os discípulos. Agora é Jesus que faz perguntas. Nem os discípulos não queriam perguntar nada, mas Jesus não tem problema. Ele vai lá e pergunta para eles, porque ele quer arrancar do coração deles a palavra.
entender o conhecimento deles. E ele pergunta: de que é que vocês discutiam pelo caminho? E aí era muito comum naquela época o líder caminhar pela frente, o pai andar pela frente mostrando o caminho para onde a família seguiria, o povo seguiria, igual Moisés no deserto. E possivelmente Jesus andava na frente mostrando qual seria o trajeto, e os discípulos atrás, talvez em duplas, trios, numa multidão. E Jesus começou a ouvir um: não, você está doido, não, mas eu sou maior, não, você é o maior. Aí ele olha para trás, nada está acontecendo, finge que nada está acontecendo. Aí anda um pouco mais e diz: não, mas claro que você está errado, não, eu sou melhor, ele me chamou primeiro, você não está entendendo, ele me chamou primeiro, a gente é da mesma cidade. Aí Jesus olha assim e eles: nada está acontecendo, Jesus. Aí Jesus chega em casa, talvez na hora do jantar, e fala assim: vem cá, gente, o que era aquele burburinho lá atrás? Eu vi que vocês estavam discutindo, qual que é o grande problema que há entre vocês? O esperado, de novo, é que eles respondessem, mas mais uma vez o silêncio dos discípulos é um problema. Olha o versículo 34. Mas eles guardaram silêncio. No 32, eles não queriam perguntar para não entender mais nada, para não se comprometer com mais nada. Agora, no 34, eles não querem nem mostrar a podridão que há no próprio coração, porque olha qual era a questão deles. Mas eles guardaram silêncio. Por quê? Pelo caminho, haviam discutido entre si sobre quem era o maior, quem era o chefe, quem era o melhor deles. E aí eles não queriam falar. Só que Jesus sabia o que estava acontecendo ali. Ele ouviu os burburinhos, ele estava entendendo. Mas ele queria dar oportunidade para os discípulos reconhecerem a tolice da conversa deles e falar e tentar buscar orientação. Mas, de novo, a arrogância deles fala mais alto através do silêncio. E eles, na silêncio lá, fingem que não houve nenhuma discussão. Fingem que o Pedro não está brigado com o João, que o João não está brigado com o André, que o Judas e o Simão quase saíram no tapa lá atrás. Todo mundo quieto, todo mundo com roupinha de santo, fingindo que está tudo bem, tudo perfeito. É o que a gente faz. Jesus sabia, ele ouviu, ele entendeu, por isso que ele está perguntando, porque ele sabia que teve um problema. Mas eles não queriam admitir o próprio pecado, a própria dificuldade que eles tinham. E às vezes a gente faz a mesma coisa na igreja. Eu cresci na igreja, desde os 4 anos, e eu ouço de vários, não é apenas da minha família, de várias pessoas na igreja, que é cheio de gente hipócrita, né? A igreja é cheia de gente hipócrita. Fica pagando de santinho na igreja, mas lá fora é outra pessoa. Tal dia eu vi nas redes sociais a pessoa falando tal coisa, mas aqui na igreja não, porque em nome de Jesus, Na igreja tem um discurso, fora da igreja tem outro. É o mesmo problema. Entre eles, na rua, a conversa é outra. Na hora que chega diante de Jesus, não, veja bem, a gente não está falando nada não, Jesus, está tudo certo. Não. O quê? Discutindo? Não, a gente não discutiu não, está tudo certo. A mesma coisa que a gente faz. Aqui na igreja, em nome de Jesus, Pai amado, tem misericórdia de nós. A gente fica quietinho, lê a Bíblia, ora, toma banho, vem todo arrumadinho para a igreja, com toda uma estética religiosa. Mas, da porta para fora, na rua, no caminho até chegar na igreja, como que a gente é? Às vezes a gente é igualzinho a eles. Acaba o culto e chega no carro, ao invés de falar assim, como Deus é bom. Olha, hoje eu aprendi isso, eu não tinha noção de que eu tinha que tomar tal postura diante de Jesus. Nossa, eu vi aquele cântico, que lindo aquela letra. Aquilo ali, acho que a primeira vez que eu cantei ele, me marcou. Ao invés de ser isso, é o quê? Você viu fulano de tal? Falou aquilo ali para mim, depois você na igreja pagando santinho. Você viu o diácono? Ele deu uma pescada ali, estava com sono e dormiu. Você viu o presbítero? Mexeu no celular no meio do culto. Você viu o filho de quem? Saiu correndo no meio da igreja. Gente, criança corre mesmo, tá? Criança faz barulho, criança corre, criança brinca. Criança faz isso, tá? Não sei se você sabe. Então, você viu o filho de quem? E vira fofoca, vira maledicência. E a gente esquece que a nossa boca, que fala fora da igreja, é a mesma boca que está dentro da igreja, é a mesma pessoa. E a gente faz igual os discípulos. Lá fora, briga, arranca rabo, aquela briga, discussão toda, maledicência, fofoca, xingamento, tudo. Chega na igreja, a paz do Senhor. O que é isso? Esse tipo de hipocrisia, para Jesus, enojava ele. E a nossa também. Jesus pergunta porque ele sabia o que eles tinham discutido e queria que eles falassem. Mas o que eles fazem? Fingem que não tem um problema. Fingem que não precisam de ajuda. Fingem que não precisam ter o seu coração alinhado à palavra de Deus. E querem ter uma estética, uma exterioridade religiosa, mas que não corresponde ao interior. E qual que era o grande problema deles? Eles estavam discutindo para saber quem é o chefe. Quem que é o líder? Quem é o mais importante deles? E a gente consegue até imaginar os argumentos. Pedro poderia falar, olha, eu fui um dos primeiros a ser chamado. Eu lhe chamava você pescador de homens, mudou meu nome. De Simão para Pedro. Algum de vocês teve o nome mudado? Bem, eu tive. Eu sou a pedra
Pedro, a pedra. Quem você acha que é o líder desse negócio? Aí talvez André falar assim, Pedro, irmão, eu fui chamado primeiro. Eu que te chamei. Ele me chamou primeiro. Aí talvez o Filipe e o Natanael, não, eu sou melhor, não sou melhor. Ele fala assim, mas Natanael, ele me chamou para chamar você. E quem você acha que é? Ele fala, tá, mas ele falou que eu sou um israelita verdadeiro em quem não há dolo nenhum. Ele não falou isso de você. E poderia ser uma briga das mais tolas possíveis. Mas são as brigas que a gente tem. Se você pensar, se você trabalha aqui na igreja de algum ministério, você já passou por isso. Se não passou, vai passar. E aqui eu não estou profetizando maldição sobre você, não. É porque pecador faz isso. Nas mídias, a gente tem aquele negócio, fugiu da escala, volta aqui, a câmera que não liga. Hoje mesmo foi um problemão na câmera, e os meninos aqui se desdobrando para resolver. Você pega no louvor, é o tom, diminui o volume, aumenta o volume, muda o tom, muda o ritmo, adapta aqui, repete aqui, vai ali. Gente, isso vai acontecer. Reunião do conselho. A gente concorda em tudo? Em boa parte a gente concorda, é verdade. Mas de vez em quando, talvez alguém não concorde. E tudo bem. Porque nós somos diferentes, pensamos de maneira diferente. E por vezes, quando não vigiamos, isso pode levar a problemas. Igual os 12, a nata da igreja. Os líderes estavam brigando como meninos para saber quem era o mais forte e poderoso, quem era o mais importante entre eles. Igreja, no grupo dos 12, é um lugar onde conflito vai existir. Isso é normal. Quando o irmão fala para mim assim, pastor, eu tive um problema, tal fulano de tal fez tal coisa, eu não fico nem um pouco assustado. Eu não sei se te assusta quando você conversa isso comigo. Eu fico tranquilo. Ah, é? Me conta mais. Porque é isso que acontece na igreja. Isso vai acontecer na igreja. E quando não acontece é porque a gente não está vivendo como igreja. Porque onde há 2 pecadores, há um problema. A gente vai ter conflito. A grande questão é que a gente tem que resolver. A grande questão é que a gente não pode fingir que não existe. Mas nós temos que perceber que na nossa limitação, no nosso pecado, nós entramos em conflitos uns com os outros, como disse Tiago, nos devorando uns aos outros. Por quê? Porque um quer sobressair o ego sobre o outro. Um quer saber quem é maior do que o outro. Quem manda mais aqui? Eu ou fulano? Quem tem as melhores opiniões? Eu ou fulano? Quem é mais importante? Eu ou fulano? Quem, se for embora da igreja, vai fazer mais falta? Eu ou fulano? Sabe quem está falando aí? O diabo, na sua boca. Nós não podemos chegar nesse ponto. O problema vai existir, o conflito vai existir, igual os discípulos teve. A grande questão é que Jesus entra com a palavra, e veremos como ele trabalha, e corrige. Por isso que a igreja vai ter conflito, vai ter problema, não se assuste com isso de forma alguma. Mas se você é parte do conflito, seja como vítima, como ofensor, o que for, resolva. Não esconda de Jesus. Ainda mais se é com o irmão da fé e na casa de Deus. Nós vamos ter problemas, mas precisamos resolver eles com Jesus, de acordo com a palavra de Jesus. Vamos ver como Jesus resolveu esse problema. Eles não falaram o que aconteceu, mas Jesus sabia qual era a questão. E aí, versículo 35. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse, se alguém quer ser o primeiro, seja o último e servo de todos. Jesus se sentara, ele estava assumindo a postura de um professor. Naquela época o professor sentava para ensinar. Então ele falou assim, gente, vou dar uma aula para vocês agora. É algo muito importante que eu tenho para dizer. Senta aqui. Seguinte. Se alguém, ou talvez olhando de um em um dos 12, se alguém quer ser o primeiro, e todos eles queriam ser o primeiro, o mais importante, o mais notável, o mais relevante, o mais poderoso na igreja, se alguém quer ser de fato esse maior, como todos vocês aqui querem, todos nós aqui queremos ser o maior, nosso coração quer isso, qual que deve ser o caminho para a liderança e para o poder e para o destaque? A palavra? O bater na mesa? Tramas? Intrigas? Fofoca, maledicência? Igual o mundo faz? Não. Serviço. Se alguém quer ser o primeiro, será o último. Não é um dos últimos, é o último. E escravo de todos. A palavra que na nossa tradução parece mais polida, né? Servo, aquele que cuida, que obedece. Mas não, é literalmente escravo, escravo mesmo. Que naquela época levava chicotada, ficava remando o navio e vivia como um animal. Você quer ser o grande líder da igreja? Lave os pés dos outros. Você quer ser a pessoa mais importante? Prove isso através do amor e não da sua autoridade, da sua fala, do seu poder e intrigas. E isso aqui é o que vai contra toda a nossa tendência. Se você pegar a maior parte dos livros de administração de pessoas, de inteligência emocional, ou coisas do tipo, vai totalmente no contrário disso.
Os best-sellers de desenvolvimento pessoal que você encontra por aí é o quê? Seja a melhor versão de você mesmo, seja cabeça e não cauda, seja, e acrescenta algum palavrão depois na capa do livro, e ficam mostrando versões de si mesmo com mais autoconfiança, mais poder, mais autonomia, mais jeito de ser, mais imposição no mundo. Isso é o contrário do Evangelho. O Evangelho mostra que se você quer ser alguém de fato, você tem que lavar o pé imundo, encardido, com cocô de animal e poeira do seu vizinho. Você quer ser alguém na igreja? Você quer ser o líder de alguma sociedade interna, de algum ministério? Se essa é a sua vontade, bote a roupa de escravo e comece a trabalhar. É assim que líderes fazem. E Jesus mostra isso, Paulo ensina isso, e nós devemos entender isso de uma maneira clara. Na igreja, pessoas não adquirem posições porque fazem coisas melhores do que os outros. Elas adquirem posições para trabalhar pelos outros. Então, isso aqui é para aqueles que já trabalham na igreja e para todos nós. Você não está aqui para esquentar banco, para assistir como telespectador um culto e os trabalhos da igreja. Você está aqui, ainda mais for um membro da igreja, para trabalhar, para se envolver e para servir. E isso, por vezes, vai levar você a ter comprometimentos e atitudes que parecem humilhantes. Eu tinha um pastor meu do seminário que falava assim, de vez em quando eu gosto de ir para a igreja no meio da semana, botar o meu shortinho furado e desbotado, que eu fico só em casa, e lavar o banheiro das crianças, para lembrar quem eu sou. Porque, infelizmente, nós temos uma cultura em que pastor é colocado no holofote como se fosse o mais importante, o mais inteligente, o mais não sei o que da igreja. Eu espero que vocês saibam que não é nada disso. O pastor é servo, o presbítero é servo, o diácono é servo. O próprio nomenclatura, pastor. A gente pensa no pastor como eu estou agora, de terno, gravata, pregando aqui num púlpito. Mas o linguajar de pastor, no Novo Testamento, é pastor de ovelha. Você já caminhou perto de pastor de ovelha? Ele fede. Ele está suado, ele está sujo, ele fica lá no campo, isolado das pessoas, fazendo um trabalho que ninguém mais quer fazer, cuidar de animais irracionais. Não estou falando que os cristãos são animais irracionais, mas a figura do pastor naquela época é de extrema humildade, zero glamour, zero pompa, não tem nada. É a função que ninguém quer fazer. Lembram do Davi, no Antigo Testamento? Ele tem vários irmãos. Aí Samuel pergunta, você não tem mais um filho não para me apresentar? Ah, tem o Davi que está lá cuidando de ovelha. Não era algo nobre cuidar de ovelha, é a última tarefa. E os presbíteros, o pastor, é chamado para ser um pastor nesse sentido. Alguém que não tem pompa, glamour, nome, crachá. Não, é uma pessoa que serve mais ainda às outras. O meu trabalho como pastor é servir a igreja. No caso, servir a palavra. Servir a palavra em aconselhamento, em discipulado, em correção, admoestação, na administração, em tudo que eu posso fazer. Os diáconos, a palavra diácono é servo. Aquele que serve as mesas. O diácono é aquele que cuida das pessoas com toda a sua vida, todo o empenho e coração. O diácono é o escravo da igreja. O pastor, o presbítero são os pastores que cuidam das ovelhinhas de Jesus. Não existe espaço para glamour na igreja, de hierarquia, de pompa. Você sabe com quem está falando, rapaz? Não. A igreja é um lugar onde todos somos servos uns dos outros. E isso aqui, muitos cristãos não entendem. Muitos pastores não entendem. Muitos presbíteros e diáconos não entendem. No mundo inteiro, não só agora e não só na nossa época. Não entendem que Jesus quer pessoas que sejam como Ele. Jesus, em algum momento, dá carteirada? Na verdade, Paulo diz que ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Na linguagem de hoje do Gunther, ele não deu carteirada, falando, você sabe com quem está falando? Eu sou Deus. Não, ele se esvaziou e se fez servo igualzinho a gente. Para quê? Para que ele, o maior de todos, se tornasse o último de todos. Para aquele que é a própria vida morresse. Para aquele que era senhor, virasse escravo. Jesus fez esse movimento do extremo oposto para que nós, hoje, como discípulos dele, seguíssemos o mesmo caminho. Só que a gente, de novo, como os discípulos, finge que não entende isso e quer viver a vida do nosso jeito. E a passagem, meus irmãos, vai terminar com Jesus fazendo um ato agora parabólico, se pode falar assim, uma parábola encarnada no momento. Versículo 36 e 37. Trazendo uma criança, possivelmente um filho de Pedro, talvez o filho de algum apóstolo que morava naquela casa, pega aquela criancinha, uma criança pequena, talvez 4 aninhos, tamanho da Elô, da Mel, dos menorzinhos aí, pegou aquela criança, trouxe ali no meio da rodinha dos grandes teólogos, dos grandes mestres, pegou aquela criancinha, e o versículo diz, tomando-a nos braços, abraçou ela, pegou ela assim pertinho, e falou, qualquer que recebe uma criança, como essa aqui, em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Tá, agora sim ficou um pouco mais complicado de entender. O que Jesus quer dizer com isso? Por que trazer uma criança para perto? A nossa cultura hoje idolatra as crianças.
As crianças estão em todo lugar, as crianças são amadas, protegidas, tem roupa de tudo quanto é tipo para criança. Ultimamente eu tenho visto mais isso. Tem roupas infinitas para crianças, tem brinquedos infinitos para crianças, tem desenhos infinitos para crianças. O mundo parece que é feito para crianças hoje em dia. Agora que eu estou me tornando pai, é um negócio assim, surpreendente. Tudo tem para criança. Naquela época não era assim. Naquela época, as crianças eram tratadas como quase que um humano de classe B. Por quê? Ela não tem força de trabalho, ela não paga imposto. Na cultura judaica, ela não tem nem entendimento da palavra para poder obedecer igual um fariseu requeria que pessoas cumprissem. Então, a criança naquela época era assim. Criança, mulher, escravo, fica para lá. Homem, adulto, livre, aí sim. Esse tem entendimento, esse tem poder, esse tem dinheiro, esse pode fazer alguma coisa. O mundo daquela época era assim. E Jesus faz o quê? No meio dos que querem ser os maiores, ele traz o menor da sociedade. Um bebezinho, uma criancinha, jovem, pequenininha, talvez 4 anos de idade. Pega a criancinha no colo, dá um abraço nela, bem apertado, e fala, gente, tá vendo essa criancinha aqui? Vocês têm que receber ela, e receber ela em meu nome. E quem faz isso é aquele que recebe a Deus. O ponto de Jesus aqui é ensinar a humildade para eles. Não a humildade da criança, ele vai falar isso em outro momento, lá no capítulo 10. O ponto é que é o seguinte, você ser associado com uma criança, você gastar a sua vida para cuidar de crianças, você gastar a sua atenção, tempo, esforço cuidando de criancinhas, naquela cultura era coisa de mulher, no sentido pejorativo. É coisa de, sabe, mulher que faz isso, mulher que cuida de criança. Homem, não, homem vai trabalhar, homem vai conquistar, vai fazer as coisas. Mulher que fica cuidando de criancinha. Ela já é uma cidadã de classe B, a criança de classe C, eles que se cuidem. Jesus fala, se você tiver a disposição de pegar uma criancinha dessa e cuidar dela em meu nome, você recebe aquele que me enviou. O ponto diz o seguinte, discípulos, vocês querem ser os maiores e melhores. Vocês não são melhores do que ninguém. Qualquer pessoa, em qualquer época, que um dia cuidar de uma criança em meu nome, tem o mesmo privilégio que vocês têm. Vocês acham que são os grandes porque caminham comigo? Qualquer um que cuidar dos menos favorecidos da sociedade em meu nome, esse tem tanta dignidade do reino quanto vocês. Você não é melhor porque tem o título apóstolo. No reino ninguém é melhor do que ninguém. No reino apenas existem pessoas que servem. E aí, através da criança aqui, nós temos um detalhe muito importante, que é o em meu nome. O que significa esse em meu nome? Quer dizer que cuidar de crianças me torna salvo? Ter uma creche me traz a salvação? Não é isso. A ideia é que cuidar de uma criança, entendendo que ela faz parte do povo de Deus, ela está na aliança, ela está no pacto, é um filho da aliança, e cuida dela igual você cuidaria de um adulto, investe na vida dela igual investiria na vida de um adulto, e cuida de pessoas na igreja, seja ela qual, por mais desprezada que for, igual você consideraria a pessoa mais importante na sua opinião, isso é o que Jesus quer de nós. Ele quer que os discípulos que querem ser os maiores, baixem a sua bola, peguem seus filhos no colo e cuidem deles, ao invés de largar apenas para a esposa fazer isso. Ele quer que eles troquem uma fralda suja e percebam, eu estou cuidando de um filho da aliança. Esse menininho, essa menininha, é tão importante para Deus quanto aquele homem que teve o demônio expulso semana passada. Não existe mérito nesse sentido no reino de Deus. Cuidar de um bebezinho, filho da aliança, em meu nome, é isso que significa. É tão importante no reino de Deus quanto você pregar para uma multidão. Isso aqui é libertador para os pais e mães. Tem mães, a Maísa vai passar por isso daqui a um pouco, a gente fica conversando com isso corriqueiramente ultimamente, que depois que o Otto nascer, por conta da fragilidade da saúde, até tomar todas as vacinas, ela vai ficar alguns meses afastada da igreja. Talvez 1 mês, 2 meses, a gente ainda não sabe quanto tempo vai precisar ficar em casa para cuidar melhor do Otto. E depois que ele nascer e passar essa fase, talvez ainda tenha que ficar um domingo ou outro de vez em quando para cuidar melhor dele. As que já foram mães aqui sabem disso. E muitas vezes a mãe, nesse período de cuidar de crianças pequenas, ela pensa que ela não está servindo a Deus. Que ela vive naquela escravidão de trocar fralda e cuidar de criança pequena. E parece que ela se torna uma pessoa tão esquecida na sociedade, que ela fica só em casa, não sai mais, não vive mais, não se cuida mais. Ela fica presa naquele ciclo, ainda mais quando o pai não ajuda em nada, né? Infelizmente isso acontece muito no Brasil, e ela fica presa naquilo, e ela pensa que ela está servindo menos a Deus fazendo isso. Mas esse texto mostra que quando você cuida de um filho da aliança, uma criança que carrega o nome de Jesus, é parte do povo de Jesus com amor, você está fazendo uma coisa tão importante quanto ser um apóstolo no reino de Deus. E para Jesus, pode ser que as pessoas não valorizem assim, infelizmente, mas para Jesus, cuidar de um seu filhinho em casa, cuidar das criancinhas aqui na sala da igreja, e talvez não ter um livro publicado com seu nome, uma placa falando, placa a professora emérita de escola dominical, fulana de tal.
Talvez você não tenha esse reconhecimento público um dia. Talvez não tenha um livro, uma biografia escrita sobre você. Mas para Deus você é tão importante quanto um apóstolo no cuidado de crianças pequenas. Quando você cuida de crianças um pouco mais velhas que precisam de cuidados especiais, a mesma coisa. Talvez você, mãe de uma criança com alguma necessidade especial, não tenha tempo de talvez dar aula na escola dominical, cuidar de um grupo pequeno, fazer algo além de cuidar do seu filho. E isso é tão importante quanto ser um apóstolo do reino de Deus. Nós temos que parar de colocar escalas de melhor ou pior no reino. A minha função aqui como pastor é pregar. Querendo ou não, vou ter mais visibilidade, vai ter meu nome. Isso faz parte. Mas eu não sou mais importante do que ninguém por ser pastor. Presbítero nenhum, diácono nenhum, ninguém é melhor do que ninguém no reino. Porque em Jesus a verdadeira humildade está em reconhecer que toda pessoa importa em nome de Jesus. Cada pessoa que faz parte da família de Deus, seja uma criancinha ou seja um idoso, é importante no reino. E se você cuida de pessoas, se importa com elas e serve, você se coloca como o último escravo de alguém para cuidar de alguém, para Deus isso é a verdadeira grandeza. Por isso, pais, mães, especialmente as mães, não se cobrem demais. Cada momento da vida vai ter uma fase. Você vai ter que cuidar do seu filho talvez por um bom tempo. E isso é tão digno quanto pregar como Billy Graham para o Maracanã inteiro. Para Deus é tão importante quanto. Você talvez tenha limitações, até mesmo físicas, psicológicas, que te impedem de servir de maneira explícita na frente de pessoas. Mas se você serve na sua limitação a quem você pode, a sua família, aqueles próximos de você, isso é tão importante quanto ser um apóstolo para Deus. Eu acho que você entendeu a lógica. Nós não podemos hierarquizar pessoas mais importantes ou menos importantes. Você quer ser alguém importante no reino? Sirva. Jogue seu crachá fora, jogue sua coroa fora e sirva, igual Jesus serviu. Na última ceia, Jesus deu o exemplo máximo disso. Ele pegou as suas roupas, tirou, ficou só com a roupa de baixo, a roupa mais básica do corpo dele, pegou uma bacia e começou a lavar o pé de um discípulo por discípulo. E ele falou, se eu sou o Senhor, ele é o único que podia dizer isso, fiz isso, vocês devem fazer o mesmo. Então, para a gente terminar essa mensagem, nós concluirmos esse momento, eu quero que você pense algumas coisas com relação à sua vida como igreja e na sua vida como cristão de forma geral. Você nasceu para servir. Deus criou o ser humano para servir a Ele. Por causa do pecado, a gente agora quer se servir e saciar os próprios desejos. A gente quer ver para nós mesmos e para quem a gente acha que vale a pena investir porque vai trazer algum retorno. Mas Jesus está te chamando essa noite a olhar para o reino que é de cabeça para baixo, o reino que é invertido comparado com esse mundo e perceber, a minha glória está em ser servo. E agora, porque Jesus me libertou do meu ego, da minha vontade de me validar, de ser o melhor, eu agora sabendo que para Deus eu sempre vou ter a mesma opinião diante dele, sobre mim, que eu sempre terei, eu sempre serei um filho amado em quem Deus tem toda a sua alegria, por causa de Cristo, as pessoas podem pisar em mim. Eu posso não ter nenhum holofote virado para mim. Eu posso gastar minha vida inteira servindo. E isso é a minha glória. Isso que vai ser a minha missão. Servir e cuidar. Com holofote, sem holofote, com relevância pública ou relevância particular. O papel seu, para você nasceu para servir. Por isso você é cristão, ainda mais membro desta igreja, ou pretende se tornar membro dessa igreja, assuma essa posição. Abaixe sua bola. Deixe seu orgulho lá na cruz. Vista roupas de escravo e sirva quem está na sua frente, atrás de você, na outra coluna, onde for, ou nem esteja aqui. Sirva. É para isso que Deus te criou. E fazendo isso na proporção mínima, máxima, com maior explicitez ou menor explicitez, nisso você está cumprindo o seu chamado, que é cuidar de pessoas. Seja uma mãe cuidando de um bebê, seja um pai cuidando de um bebê, ou seja um pregador pregando para uma multidão. Servir é seguir a Cristo. Servir é imitar a Jesus. E em segundo lugar, nós devemos lembrar sobre as advertências dos apóstolos aqui. Eles não queriam entender. Eles não queriam mostrar sua fragilidade. Eles não queriam dizer para Jesus o quão pecadores eram. Se esse é o seu caso, se você se identificou com eles, fugindo daquilo que você sabe que a palavra te chama para fazer, dos deveres que Deus te chama para cumprir, você tem se esquivado de mostrar para Deus o seu pior lado, pare com isso. Está feio. Você só engana você e talvez meia dúzia de pessoas. Mas Jesus você não engana. Ele sabe o que você está negligenciando de fazer. Ele sabe como você tem sido arrogante. Ele sabe como você tem sido prepotente. Ele sabe. E sabe que você sabe que Ele sabe. Então pare com isso. Baixe a sua guarda. Se entregue para Jesus. Peça perdão.
E a melhor coisa nessa passagem, para aqueles que percebem o peso dessas palavras, é o que está no comecinho do versículo 33. De novo, no Evangelho de Marcos, isso aqui é muito importante. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa. De novo, é dentro da casa que essas conversas difíceis acontecem. É na igreja que você está ouvindo isso aqui. Por que isso é importante? Porque você já está dentro. Você já é amado. Você já é parte dessa família. Se você não fosse, Jesus não se importaria com você. Por isso, se você percebeu a culpa no seu coração, o pecado e os hábitos errados que você tem que abandonar, a arrogância do coração que você tem que deixar de lado, lembre-se, você já está em casa. Literal e figurativamente. E é nesse lugar que você vai encontrar o auxílio e a graça e o perdão. É por fazer parte da igreja que você sabe que se essa palavra doeu no seu coração, o mesmo Deus que te feriu é o mesmo Deus que vai te curar com a sua graça, com o seu perdão. Porque você está em casa. Se você teve o seu paradigma de servidão mudado, agora você entendeu que o seu verdadeiro valor é servir os mais fracos e mais desprezados, com menos holofote, é a graça que vai te ajudar a servir, porque você está em casa. E é em casa que você serve. É em casa que você é corrigido. É em casa que suas vergonhas são explicitadas diante de Jesus. E é em casa que Ele continua com você, te amando dentro da casa, dentro do barco, e não fora dele. Por isso eu não quero que você saia daqui com uma culpa que te esmaga, mas uma culpa que te move a pedir graça da parte de Deus e ter uma mudança de vida. Uma culpa talvez te faça perceber que você tem vivido para você mesmo e agora querer viver para outros, não na base da sua força e capacidade. A partir de agora eu vou fazer isso, isso, isso. Não. A partir de agora, Senhor, me ajuda a fazer isso. Se não for pelo Senhor, eu não vou conseguir, porque estamos em casa. É aqui que a graça habita, é aqui que Jesus senta e conversa com a gente. É aqui que Ele chama a gente para perto, pega nossos filhos no colo e fala: olha, vocês têm que cuidar da Mel, têm que cuidar da Elô, têm que cuidar das criancinhas aqui da igreja. É aqui que Jesus faz essas coisas. É aqui que a gente tem que viver com esse amor, que nos fere, que nos constrange, mas que nos chama para perto, dentro da casa. Vamos orar? E após isso vamos cantar um último cântico, pedindo que Deus nos use para cuidar, para servir, para amar as pessoas. Jesus, eu te peço que nesse momento as tuas palavras que feriram os apóstolos no passado firam o nosso coração. Que as marcas que a tua palavra faça em nossas vidas sejam indeléveis. Que nós deixemos de lado nossas tentativas e desculpas e artifícios para esquivar daquilo que o Senhor quer de nós, que é uma vida de serviço, de amor e abnegação. Nos ajuda, Senhor, a nos esvaziar de nós mesmos e nos enchermos de Ti, a diminuir-nos para que o Senhor cresça em nossa vida. Nos dá a verdadeira humildade, que é a humildade Tua como Senhor. Nós pedimos, Jesus, que o Senhor nos faça apaixonados por Ti, de tal forma que ao Te contemplar com atenção, desejemos Te imitar em tudo que fazemos. Pedimos especialmente, Pai, por aqueles que cuidam daqueles que são desprezados. Te pedimos, Pai, por aqueles que não são vistos no Seu ministério, para que o Senhor dê a seus corações a convicção de que fazem o trabalho mais digno dessa terra, que é servir ao Senhor. Com o holofote ou sem holofote, o Senhor tem nos abençoado e nos ajudado a sermos servos do Senhor e mostrar o Teu nome e o Teu amor a esse mundo através do serviço. Nos ajuda, Senhor, a vencer o nosso egoísmo. Nos ajuda a vencer o nosso desejo de ser o maior, o melhor, o líder, para que nós nos tornemos servos da Tua igreja. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.